Salve, pessoal! Muito bem, estamos aqui então para fazer um comentário sobre o vestibular da UFSC, ocorrido no último final de semana. Muito bom esse reencontro da UFSC com o seu vestibular, especialmente no que diz respeito aí à prova de literatura que me diz respeito. Olha, fiquei bastante satisfeito com essa prova, especialmente considerando o fato de que os textos literários foram muito explorados pelo vestibular. Observa que até mesmo na prova de ciências humanas, nós tínhamos aí a abordagem sobre o livro Cemitério dos Vivos. Nas provas de língua estrangeira também, os autores das obras literárias estavam presentes, presença muito interessante da Clarice Lispector ali na prova de língua inglesa, por exemplo. E vamos observar que na prova de língua portuguesa, constituída de 12 questões, dessas 12, 8 evocavam o texto literário como matéria para resolução, né? Então é muito interessante perceber que a presença da literatura realmente foi decisiva nesse vestibular UFSC 2022. No que diz respeito às questões, então, que envolvem o fenômeno literário ali na prova de português, literatura, vamos, então, trazer aqui algumas informações importantes, um comentário primeiro mais geral, e depois nós vamos também trazer na sequência alguns vídeos fazendo a resolução da prova, ok? Mas, por hora, comentário geral, nenhuma questão passível de recurso. Observamos aí, então, que nós temos, num primeiro momento, ali temos uma questão que traz uma referência a uma conferência da Academia Brasileira de Letras, proferida pelo Luiz Rufato, que comenta sobre aqueles autores, aqueles escritores que deveriam ter presença na academia e não tiveram, né? Então, a ideia aqui, inclusive, foi valorizar bastante o episódio da Júlia Lopes de Almeida, né? Uma das idealizadoras da academia que não pôde integrar a mesma academia, não foi imortalizada pelo puro e simples fato de ser mulher, né? Então, destaque para esse episódio que exclui a Júlia Lopes de Almeida da academia, e esse texto, então, comentando sobre esse episódio, acabou servindo também como ponto de partida para algumas referências à obra da Júlia Lopes de Almeida, seu estilo literário, coisas que somente o candidato que tivesse realmente estudado a obra, conhecido um pouco mais a fundo, né, os contos de Ânsia Eterna, poderia resolver. Ou seja, não era somente com base no trecho. Eu acho que isso é importante, é um diferencial, porque valoriza o candidato que realmente se preparou para essa prova, que realmente estudou esse conteúdo, né? Então, características com a presença do realismo e alguns traços do fantástico em Júlia Lopes de Almeida, que eu comentei bastante nas minhas aulas, apareceram ali na prova, né, numa das afirmativas, por exemplo. Então, a gente teve realmente uma abordagem bem interessante sobre a Júlia nessa primeira questão. Uma questão seguinte, nós tivemos aí já mais especificamente uma referência ao conto Os Porcos, né? Amplamente debatido nas aulas de literatura, aí por todos os lugares por onde andei falando sobre os livros da UFSC, né? A gente fez aí uma observação sempre bastante incisiva sobre esse conto chamado Os Porcos, uma questão também bastante interessante, trazia ali a necessidade também do conhecimento um pouco mais aprofundado do conto em si, tá certo? Na sequência ali, questões também sobre Clarice Lispector. Duas crônicas da Clarice foram selecionadas. Eu apenas não gostei tanto da escolha das crônicas, porque a prova optou por trazer duas microcrônicas. Sim, são crônicas da Clarice, né, mais enxutas, aquelas crônicas de apenas um parágrafo e tal. Né? Eu acho que poderíamos ter uma amostragem um pouco maior, quem sabe uma microcrônica e, de repente, uma daquelas crônicas narrativas mais marcantes do livro, enfim, para valorizar mesmo o conhecimento também do enredo de algumas dessas crônicas narrativas. Talvez pudesse ser interessante isso. Mas, enfim, as questões sobre as microcrônicas da Clarice acabaram sendo mais interpretativas, trouxeram também algum pouco de gramática contextualizada, o que é habitual na prova, questões também de nível médio, sem grandes exigências específicas sobre Clarice, sobre seu estilo, né? Eu acho que foi, talvez, um pouco abaixo daquilo que poderia ter sido, em termos de nível de exigência, aquilo que se fez com a Clarice Lispector aí nessas questões. Mas tranquilo, tá? Questões bem elaboradas, o nível da prova estava interessante. Sobre Júlia Lopes de Almeida, ali, eu acho que o nível das questões estava um pouco mais elevado, na Clarice, né, um pouco mais simples. E depois nós tivemos também questões envolvendo o Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto, um texto bem denso, na verdade, 3 fragmentos de Cemitério dos Vivos, envolvendo aí a gramática contextualizada, mas também, né, um trabalho de interpretação um pouco mais cuidadoso, questões um pouquinho mais desafiadoras ali na interpretação sobre Cemitério dos Vivos, de Lima Barreto. Muito interessante também, ao final da prova ali, uma canção
composta pelo Marcelo Yuca, pelo seu Jorge, brilhantemente interpretada pela Elza Soares, que recentemente nos deixou. A canção A Carne acaba sendo colocada para interpretação e também fazendo-se um diálogo, né, com a questão da representação do negro na sociedade brasileira, comparando-se com o Cemitério dos Vivos. Então, achei muito interessante a questão de intertextualidade, a temática da negritude, né? Então, a prova é sempre bastante comprometida com questões como gênero, né? Sobre a questão racial, sobre a questão das desigualdades no nosso país. Acho que uma prova, né, muito bem dosada, muito bem redigida, bastante balanceada mesmo, e acho que não temos nenhum motivo para nos queixar dessa prova, muito pelo contrário, né? Acho que ela contemplou o nosso estudo, o nosso trabalho, e é isso. Pessoal, na sequência, traremos aí comentários mais detalhados, a resolução das questões que envolvem literatura na prova. Valeu!